Agora, abriremos para as perguntas. Lembrando que as perguntas podem ser feitas no papel ou enviadas via mensagem na página Direito na Net no Facebook. Então, convidamos aqui para a mesa o Dr. Cleiton Reis, Maicon Franco e a doutora Gisele para as perguntas. Quem precisar de caneta, ergue a mão que os nossos voluntários irão levar canetas. Eu já recebi aqui uma no intervalo. O aparato tecnológico da TI de escala utiliza e depende de robôs de software para obter os resultados que dispõe. Será que o chamado Marco Civil da Internet, Lei Federal, não poderia regulamentar o uso desses robôs em favor dos direitos da personalidade? E então o Marco Civil da Internet, ele aborda isso? Qual a opinião de vocês, até sobre o Marco Civil, que acho que é uma questão inerente aí ao tema? Eu imagino que a resposta, acho que ela vai ser uma parte eu posso ajudar nessa questão dos robôs que foi citado, então eu vou pedir ajuda aí com relação ao Marco Civil. Durante a minha apresentação eu falei sobre análise de dados, mas eu não expliquei muito como que ela é feita. Hoje em dia está avançando muito um cenário chamado Machine Learning, que é a inteligência artificial. Existem dois tipos de inteligência artificial, a especialista e a generalista. A que assusta as pessoas que tem no filme, a Skynet, são inteligências artificiais generalistas. Ou seja, ela é capaz de compreender diversas situações e tratar essas situações. A inteligência artificial, a forma que ela está hoje, ela está avançando na especialista. Então, logo, eu desenvolvo um programa, um software, que é capaz de fazer uma análise num grande volume de dados. A gente falou do Facebook em 2 bilhões de usuários. E ali, então, tirar respostas de perguntas complexas. E aí utilizar essas respostas para gerar renda, gerar lucro e produtos. Alô? Na realidade, o Marco Civil não menciona isso. Na minha opinião, ele acaba repetindo uma legislação que já existe com relação ao direito à imagem, direito à personalidade, a proteção desses direitos, proteção ao direito da personalidade e responsabilização civil. Mas aí, como o Dr. Cleiton mencionou, daí no artigo 19 ele coloca essa questão, né? Então ele disciplina a importância de uma internet boa, né? Que a gente pode ingressar com ação. Ele também ele recebe o Código Consumidor. Então, no Marco Civil não há previsão para a forma de utilização desse tipo da robótica, vamos dizer assim. Então, ainda necessitaria de algo mais específico. Ok. Então vamos lá. A Paula fez a seguinte pergunta. Gostaria da opinião sobre a responsabilização civil pelas curtidas e compartilhamento de conteúdos nas redes sociais. Também fiquem à vontade, não foi direcionada, acho que é legal o debate. Eu acho que, como foi dito aqui, essa responsabilização é preciso que se prove realmente a ocorrência do dano, que houve culpa, tá certo? E o nexo de causalidade. Embora a lei do Marco Civil, no seu artigo 7º, ela diz o seguinte: o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e ao usuário. São assegurados o seguinte direito: inviolabilidade da intimidade, da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas, armazenadas, salvo por ordem judicial. Então, o provedor está sujeito realmente a uma apreciação prévia pelo Poder Judiciário da ocorrência do dano. Se verificado esse dano, claro que a ordem do juiz será imediata para que cesse o fato. Porque os danos que são divulgados pela internet, na medida que permanecem na internet, eles vão se multiplicando. Há um crescimento geométrico da exposição da pessoa. Então, a remoção
dessas notícias veiculadas ilicitamente tem que ser feita com a máxima brevidade. Agora, o provedor só pode ser responsabilizado, como foi dito, se ele, sendo notificado pelo Poder Judiciário, não procedeu à remoção. Aí a sua culpa será solidária. Ele vai responder também com o dano decorrente da pessoa que está sendo vitimada. Não só a pessoa que fez a geração do fato ilícito, tanto quanto o provedor. Só para complementar, neste caso, ele não cumpre a ordem judicial. A responsabilidade é solidária, mas ela passa a ser objetiva ou ela continua sendo subjetiva? Não, ela continua sendo subjetiva. A lei do Marco Civil e as decisões do STJ são claras nesse particular. É subjetiva. Agora, o não cumprimento da ordem judicial, a não retirada do fato lesivo, aí ela assume inteiramente a responsabilidade. Tá certo? Inteira responsabilidade. Agora, eu diria que aí tem que ser estabelecida uma proporcionalidade de culpabilidade. Então, por exemplo, quem gerou o fato é 20% culpado e quem permitiu que o fato gerado ilicitamente permanecesse é 80% culpado. Haverá uma gradação de culpa, né? Em razão da negligência e da omissão do provedor. Então o juiz vai estipular porque isso não exonera o agente causador. Ele também é culpado. Agora, também é culpado o provedor depois de citado pelo Poder Judiciário. A sua omissão pode ser mais danosa para ele, porque implica numa culpa maior. Então, hoje é muito comum o juiz estabelecer uma gradação de culpa. Na verdade, é uma culpa concorrente prevista no artigo 945 do Código Civil. É mais ou menos nessa direção. Legal. Próxima pergunta do Dr. Geraldo. A responsabilidade dos provedores da internet não é semelhante à dos correios, ou seja, meros instrumentos de comunicação? Bom, a gente está com relação a essa questão do Marco Civil. Antes do nascimento do Marco Civil, o STJ ele julgava a culpa objetiva dos provedores. É interessante que aí houve essa mudança, né, para esse reconhecimento da culpa subjetiva. A crítica, eu penso que é a questão tempo, porque a internet, até você notificar um provedor, para que esse provedor tome as medidas cabíveis, enfim, não é uma coisa rápida, quanto a rapidez da internet. Então, aí eu acho que essa questão aí fica um pouco complicada, porque uma coisa de um dia, 2 dias, uma semana, a proporção é exorbitante. Mas, desculpa, você falou da questão do correio. Ele, por mais que ele seja esse intermediário, eu acho que o esclarecimento do Michael hoje deixou claro que ele não é simplesmente um intermediário que ele transporta aquelas energias, né, aquelas notícias, ele não é só isso. Ele está utilizando os nossos dados. Então, ele tem condições de saber o que tá trafegando na internet. Então, aí a minha posição particular que muito, eles sabem muito mais do que a lei tá entendendo. Na minha posição, eu entendo isso. Apenas a título de complementação ao que disse a doutora Gisela, os Correios gozam do sigilo da correspondência. Isso é uma obrigação do Correio, como é a obrigação do banco, o sigilo bancário. Agora, os provedores não têm a função de censor, mas têm a obrigação de criptografar as mensagens para preservar a sua invasão. Então, o provedor que não fizer mensagens criptografadas poderá responder por essa situação. Qual é o sentido dessas mensagens que são? É para proteger o conteúdo delas. Agora, se o conteúdo é lesivo ou ofensivo, ele não sabe ainda, porque ele não tem essa função de censor. Ele não pode entrar na mensagem. Ele próprio não pode abrir a mensagem a seu critério. Tá certo? Só poderá tirar mediante ordem judicial.
De maneira que, quando ele faz a codificação da mensagem, é uma forma de proteger a mensagem, ainda que seja uma mensagem ilícita, até o momento que ele é notificado para tirar a mensagem do seu site. Me parece que é nessa direção. Até nesse... Então, em complemento a essa fala, temos aqui duas perguntas que eu acredito que elas... Vou fazer as duas porque elas são bem parecidas. A primeira, se vocês concordam que o Google é um instrumento necessário e vital para pesquisas de todos nós na internet, considerando ele vital, deveria ter controle de faixa etária ou controlador de acesso a conteúdos pornográficos obrigatoriamente? A outra, ele fala da origem da internet americana e de que muitos defendem que os Estados Unidos monitoram toda a internet. Qual a sua opinião? Então, acredito que tem uma relação. Sobre o monitoramento da internet, eu não diria que os Estados Unidos, como país, ele monitora a internet. Mas as grandes empresas de tecnologia, a maior parte delas estão nos Estados Unidos. Então, se for para pensar sobre monitoramento, eu enxergaria mais os agentes econômicos. E aí sim, aquele caso que eu falei sobre a NSA, utilizar os dados desses agentes econômicos para monitoramento. Mas falando especificamente de grandes empresas, tem empresas do Brasil também que fazem monitoramento de rede. Tem startups, empresas com 5 pessoas que utilizam dados das redes sociais, que desenvolvem algoritmos, que desenvolvem lógicas e também monitoram dados. Empresas com 5 pessoas. Então, eu, pelo menos, particularmente, não enxergo só o monitoramento de um país ou dos Estados Unidos. Talvez eles tenham um pouco mais de recursos e as empresas de lá talvez estejam um pouco mais avançadas do que as dos outros países. Acho que só para... Então, complementando essa questão da faixa etária, você acredita que o Google precisaria ter um... existe ou não? E se não existe, precisaria ter? Eu vou dar compartilhar meu pensamento como leigo na área de jurídica, tá? Eu me incomodo um pouco com certos controles. Eu sei que alguns são necessários, talvez, para você coibir práticas ilícitas, mas eu não me sinto confortável em você limitar o acesso à internet. Você limitar determinadas buscas. Existem hoje algumas ferramentas que você conseguiria, para um filho menor de idade, bloquear alguns sites. Você pode ir atrás dessa ferramenta. Mas a internet em si, eu particularmente me incomodo um pouco com um bloqueio de acesso. Igual alguns países, a Coreia do Norte, por exemplo, se eu não me engano, são 20 sites que as pessoas podem acessar, e todos os sites são sites escolhidos pelo governo. Enfim, eu enxergo hoje a internet como um espaço de liberdade e eu gostaria que ele continuasse sendo um espaço de liberdade. Na verdade, complementando só o que o Maico falou, por exemplo, as redes sociais, elas têm as condições de uso que pressupõem pessoa maior de idade. Na realidade, é que os menores de idade muitas vezes utilizam. Então, aí cabe aos pais, aos responsáveis, né, como o Michael falou, realmente tem mecanismos para a gente, quem tiver filho pequeno, para realmente direcionar, porque a falta de informação muitas vezes gera, né, essa incerteza, mas se os pais tiverem esse cuidado com os filhos, eu acho que não tem que proibir, porque o Google é uma ferramenta de trabalho, de estudo, enfim, né? É claro que a internet, o Google, tem um fator na sociedade hoje muito importante, muito valioso para a pesquisa, para a divulgação do conhecimento, para a divulgação de notícias. Enfim, é um instrumento de alta relevância no aspecto educacional, no aspecto cultural, intelectual. E esse cerceamento de manifestação livre do pensamento não é realmente bem-vindo. O que eu concordo plenamente com o que você falou, Maico, viu? Eu acho que eu também gostaria muito que houvesse uma manipulação da informação e do saber muito ampla e muito livre, mas que houvesse concomitantemente responsabilidade. É o que está faltando. As pessoas estão usando as redes irresponsavelmente. É lamentável isso. Até os criminosos estão usando as redes. Tá certo? Vejam
a quebra do sigilo telefônico que tem ocorrido para ocasionar a prisão de várias pessoas envolvidas em operações da Lava Jato e outras operações similares. De maneira que o que predomina é a livre manifestação do pensamento, que é, digamos assim, um ponto alto de uma sociedade civilizada constituída por pessoas responsáveis. Ainda não chegamos lá, mas estamos caminhando para esse ponto. Se o senhor me permite só um complemento. Por que o comportamento no mundo virtual ele é tão diferente no comportamento no mundo físico? As pessoas na internet xingam as outras sem o menor pudor e não se preocupam com isso. Não é comum você andar na rua e ver uma pessoa xingando a outra na rua, mas na internet é comum. Então, por que o comportamento das pessoas, dos usuários no mundo virtual, é tão diferente do comportamento que ele tem? Porque ele tem essa falsa sensação de segurança de que ele não vai ser responsabilizado por seus atos no mundo virtual.